Deus está conosco, amém, irmãos? Então eu quero que você continue aceso, com seus olhos bem abertos. Nós vamos passar a palavra do Senhor, que nós vamos ler lá em Atos, no capítulo de número 16. Vamos falar do controle das portas, o poder, de quem é o poder, ou quem é que controla as portas, e entender melhor quando elas estão abertas, como que nós devemos agir, e quando elas estão fechadas, como nós devemos compreender esse acesso que talvez de alguma maneira está impedido naquele momento. O que está acontecendo? Deus, será que está contra mim? Porque nós temos aprendido que portas são oportunidades. São momentos que Deus nos dá na nossa vida para fazer algo, para acontecer. É um tempo dado por Deus, que pode ser finalizado e nós devemos ter terminado, concluído uma obra. Então a palavra do Senhor diz assim para mim e para você, lá em Atos capítulo 16, a partir do versículo 6. E percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amém, igreja? Pai, que o Senhor traga nesta hora todo esse discernimento, toda essa iluminação que a tua igreja precisa. Cremos que o Senhor preparou algo novo e especial, Senhor, para cada um aqui. Ninguém veio a este lugar, nenhuma pessoa veio a este lugar por acaso. Viemos para ser supridos, Senhor, viemos para te contemplar e conhecer o Senhor. Fala conosco, Espírito de Deus. Amplia, Deus, nossa capacidade de entender, de discernir a tua voz. Toca-nos, Senhor, aviva. Tira qualquer impedimento aqui agora deste lugar. Eu repreendo, Deus, toda e qualquer estagnação espiritual, repreendo toda incapacidade de crescer agora no teu poder. A tua palavra diz que em teu nome crescerá o poder de cada um daqueles que creem, e eu estou chamando o poder da fé deste homem e desta mulher agora, para se levantar. Eu estou chamando o poder desta fé que está nesse coração agora, Deus, para mudar a atitude, para compreender, para, Senhor, vencer essa situação. Eu estou chamando pela fé o crescimento agora deste poder sobre pecado, poder sobre luta, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu repreendo deste lugar a apatia diante da palavra, eu repreendo, Deus, toda a tristeza, eu repreendo agora a fadiga, eu digo canseira, toma agora teu mal e sai deste lugar em nome de Jesus. Sonolência, religiosidade, demônios, palavras malignas, deixa agora, tira a tua mão deste ombro, Satanás, tira a tua mão agora destes olhos, desta cabeça. Eu repreendo a tua fúria, a tua força, toda confusão mental agora. Eu digo, vai saindo em nome de Jesus, e você vai concordando, vai abrindo a tua boca dizendo: eu cresço no poder de Deus, eu venço pela fé no Senhor, eu e a minha casa cresceremos em todas as oportunidades que Deus me deu. É para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Pai, aonde tiver uma obra do diabo na porta desse homem, desta mulher, aonde há nessa alma, Deus, um controle maligno, um espírito de prostituição e de pecado, de depravação, eu digo: Satanás, pega agora o teu lixo, o teu mal, pega agora a tua soberba, pega agora a tua inveja, pega a tua glutonaria e deixa essas vidas agora em paz. Este povo é curado pela presença do Senhor. A vida, Deus, coloca teus anjos de fogo à volta deste homem e desta mulher. Eu digo em nome do Senhor Jesus, anjos de poder, opera agora neste lugar. Aonde tiver uma doença, Senhor, aonde tiver um mal, Senhor, corta agora, Senhor, este mal. Manifesta agora a tua vida neste lugar. Em nome de Jesus, nós viemos para receber a vida do Senhor e o teu poder, e cremos que possuímos todas as tuas obras. Para a glória do nome de Jesus, toda a igreja diz amém. Amém, queridos? Deus é fiel, querido. Nós não podemos ouvir a palavra do Senhor como se fosse
uma conversa política, uma proposta que não vai acontecer. Palavra de Deus tem que acender os nossos olhos. Você tem que vir para a presença do Senhor como aquele que vai viver o que você sabe que não tem outro lugar para viver. Esse é o tempo de você viver o que Deus te deu na tua vida, amém? Eu estou aqui para incendiar a tua fé, para você sair daqui e saber que Deus te capacitou nesta geração, neste ano de 2023, diante de qualquer realidade. O poder da fé é maior do que as circunstâncias que estão na tua vida e você deve estar pronto no nome do Senhor. A palavra de Deus diz, querido, que porta, como nós aprendemos, pode ser... Hoje eu vou falar de um tipo diferente de porta, mas porta é acesso, também pode ser direção, como liberdade, como segurança e proteção, que foi a última mensagem que nós ministramos semana passada. Porta, querido, ela aberta, ela pode significar muitas vezes, nós entendemos, nossa, graças a Deus que isso aconteceu, que bênção que essa situação mudou. Então, quando nós olhamos e falamos de portas abertas, nós entendemos que coisas boas, que livramentos, que vitória, que resposta, ou que algo novo que eu estava buscando aconteceu. Mas quando às vezes nós falamos que de portas fechadas, nós podemos pensar, nossa, alguma coisa deu errado. Por que isso está acontecendo comigo? O inimigo deve estar barrando. Pastora, quem tem o domínio e o poder sobre as portas? A palavra de Deus diz que Jesus é a porta, e nós já aprendemos que aquele que entra por Jesus, ele entra e ele se sacia, ele come, ele se reveste, ele é curado. A porta que é aberta por meio da fé na palavra de Deus vai te dar acesso àquilo que você acreditou quando nós pregamos. Cada vez que você tem consciência da sua fé em Jesus, você entra como uma ovelha no pasto do Senhor. E às vezes você não vai estar com fome, talvez você vai estar com sede. Talvez você não vai estar nem com fome nem com sede. Talvez você entra pela porta que é Cristo e você pode estar carente de consolação, você pode estar com frio, você pode estar apenas precisando descansar. Talvez você não queira comer, você só queira descansar e receber um refrigério. Então, querido, quem diz o que você recebe através da porta aberta, que a Bíblia diz que é Cristo, é a fé no conhecimento do Deus que você anda com Ele e serve. Muitas pessoas sabem que Deus tem tudo preparado para elas, mas às vezes não compreende que este tudo pode significar uma porta aberta, como este tudo também que Deus preparou pode ser uma porta fechada para que o mal não me domine dentro daquela realidade. Então, quando nós falamos de porta, que é um acesso, é um lugar eterno, dado por Deus para eu experimentar aqui na terra o que eu preciso agora. A palavra de Deus diz que Jacó, quando ele viu, ele estava lá em Gênesis, no capítulo de número 28, fugindo do seu irmão, indo para Padã Arã, para a casa do Labão, do tio dele. A palavra de Deus diz que ele dormiu, e sobre aquela pedra ele teve uma visão. E naquela visão ele viu uma porta aberta. E sobre aquela porta desciam e subiam. A palavra de Deus diz que o Senhor estava no topo. E Deus falou com ele. E Deus se revelou a ele. Então aquele homem faz uma aliança de viver aquilo que foi revelado naquela ação de Deus. Todas as palavras é um convite de Deus a um acesso a uma obra que o Pai está realizando. As pessoas, elas podem muitas vezes, irmãos, estar desperdiçando tanta chance, tantas oportunidades, porque muitas pessoas dizem assim, eu já sei o que vou fazer. Não sabe, se soubesse não estava vivendo o que está vivendo. Eu vou falar com você hoje que muitas vezes nós não sabemos por que estamos vivendo certas coisas na vida. Porque se soubéssemos por que estamos vivendo e tivéssemos consciência da responsabilidade do que estamos vivendo, nós agiríamos diferente diante da oportunidade que Deus coloca diante de nós. A palavra do Senhor diz que nós só podemos viver o que nós cremos quando nós acessamos a palavra. Diga, eu só posso viver o que eu creio. Querido, e quando nós vivemos o que cremos, não tem como nós escaparmos dessa realidade de Deus, dessa atmosfera espiritual, deste lugar de domínio e de poder do céu. Quando nós dizemos que cremos que vamos viver o melhor, Deus então espera que em cada passo que nós vamos dar, nós vamos olhar para Ele e dizer, Senhor, está certo isso aqui? Eu fico agora aqui, eu dou mais um passo. Quanto tempo eu devo ficar neste lugar? O que eu posso fazer a partir desse momento? As coisas estão indo nessa direção, é o Senhor que está me movendo, é o diabo que está me resistindo. Pastora, como é que eu vou discernir se é Deus que está
me detendo numa situação, ou se é o diabo que está contrário à minha vida. Porque o diabo pode, pastora, fechar a porta? Pode. Mas a Bíblia diz que nenhuma das portas do inferno prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Amém? Se a porta estiver fechada, porque o diabo está lá, tentando conter, tentando roubar a minha prosperidade, tentando tirar a minha vitória, nós podemos, com a palavra que a Bíblia diz lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, nós podemos, pela revelação de Jesus, com a chave de Deus, que é o poder da palavra, a Bíblia diz que dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E nós podemos quebrar o controle daquela porta maligna contra as nossas vidas. Invalidar a ação de Satanás que quer me impedir a minha passagem. Desligar toda a sua ação contrária. Calar os seus tambores no inferno, que convocam as tropas das trevas para se levantarem contra mim, me adoecer, me enfraquecer, me desesperar, colocar sofrimento, trazer maldições. Eu posso calar aqueles tambores declarando: o meu Deus está na minha vida e Ele me deu autoridade sobre esta situação. Eu estou em Jesus. Irmão, nós temos que crer que nós estamos em Cristo e a sua palavra está em nós, e o que nós cremos, porque vivemos nele, nós falamos e aquilo acontece. A nossa fé é poderosa. Diga: minha fé é poderosa. Eu creio, irmão. Se eu não tivesse fé, eu não estava nem de pé. Se eu não tivesse fé, eu não estava nem aqui. Porque é por meio da fé que a palavra de Deus diz que nós temos acesso a tudo aquilo. O diabo tentou roubar. Você viu que quando o homem pecou no Éden, foi colocado 2 querubins na porta daquele acesso glorioso que era nosso. Tudo aquilo que Deus havia feito para nós, tudo de mais perfeito e completo, era tudo dado, garantido, era liberado, não tinha nada. A palavra de Deus diz que então o homem, por causa do pecado, aquele acesso foi tirado da vida, e todos os homens passaram a viver longe de Deus. E somente Deus, por meio da fé, justificando este homem do pecado, perdoando as suas ofensas, quebrando o poder das transgressões, pode nos fazer agora acessar aquele lugar e trazer para a terra tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz para mim e para você. Esse é o nosso direito hoje de viver a nossa fé. Então nós vamos entender que mesmo Satanás, porque a Bíblia diz que Jesus, em Colossenses 1, ele reconciliou o céu e a terra. O diabo havia fechado o nosso acesso de possuir as riquezas do nosso Deus aqui, por causa do pecado. Mas quando o sangue foi levado, e nós vamos celebrar a ceia do Senhor, se assim o Senhor nos permitir, no domingo. Quando o sangue foi levado pelo próprio Cristo na sala do trono do Pai, a Bíblia diz que então o Senhor recebe a nossa justificação de todos os nossos pecados. Ele nos faz justo agora. Nós podemos então invocar Deus como Pai. Nós podemos ter direito à herança daquilo que Jesus fez. Tudo que Jesus conquistou, como às vezes nós cantamos, é direito nosso. Agora é minha herança, agora eu posso usufruir. Deixa de ser apenas uma canção, e eu passo então a celebrar de que Deus nada mais pode me resistir, nada mais pode me controlar nesta terra, porque eu estou debaixo de uma ação do governo dos céus. Agora eu tenho liberdade em Deus. Diga: eu tenho liberdade em Deus. Então a palavra de Deus, ela diz aqui dentro desse contexto, que o controle das portas, irmãos, está em Deus. E a porta, como diz lá em Apocalipse, no capítulo de número 3, né? A chamada da igreja a Filadélfia, eu coloquei diante de ti uma porta aberta. Diga: a porta que está na minha vida é Cristo. Então, irmão, tudo que você vai viver, a partir de hoje eu quero que você entenda, você vive por causa de Jesus. Antes, nós forçávamos as circunstâncias para tentar do nosso jeito viver uma realidade que nós nunca chegava até ela. Mas hoje, por causa da fé, a nossa porta é Cristo. E quando nós entramos através da porta, a Bíblia diz que Jesus é a porta. Ele falou isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele falou em João 10 que eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entra por mim, entrará, sairá, achará pastagem. Então Jesus é o acesso. Então quando Apocalipse, o João viu a igreja de Filadélfia recebendo da parte de Deus uma porta garantida, que ninguém podia fechar. Ele diz: eu sei que você tem pouca força,
Contudo, você não negou o meu nome, você guardou a minha palavra. Então eu vou fazer com que aqueles que são da sinagoga de Satanás, aqueles que se dizem judeus, mas mentem, eu os prostrarei e os farei saber que você é meu amado. Diga, eu sou muito amado por Deus. De tão amado que nós somos, irmãos, que o Senhor colocou esta legalidade, esta confiança da porta na nossa vida. Você sabe que quem tem o poder de entrar e sair é uma pessoa de muita confiança. Deus confiou de novo todas as coisas através de Cristo Jesus na minha e na sua vida. E aqui nós vamos ver que nós precisamos aceitar que em Deus nós podemos fazer escolhas que podem garantir a vitória dessas portas na nossa vida, ou nós podemos às vezes recusar viver do jeito que Deus falou e muitas vezes fecharmos esses lugares para nós. Como pode, pastora, eu entender um negócio desse aqui? Eu estou achando que eu estou vivendo a vontade do Senhor, mas as coisas estão difíceis para mim. Nós temos que sondar o nosso coração e dizer, Deus, eu sou teu servo. Eu estou em comunhão com a tua palavra. O que está acontecendo? Eu estou contrário à tua vontade? Eu estou fazendo aquilo que é a tua vontade ou não? Eu estou pecando contra ti? Sonda meu coração. Conhece, Deus. Vê se há em mim algum caminho mau. Eu preciso resolver, Senhor, essa situação. E eu sei que o Senhor é comigo. O Senhor me deu promessas, mas eu estou cansado e não estou conseguindo me sobressair. Eu estou desanimado e não estou conseguindo tocar essa vitória. Eu estou me esgotando e não estou conseguindo mais celebrar a tua honra. Deus, o que está acontecendo? É o Senhor que tem alguma coisa na minha vida que colocou o Senhor contra mim? Pastora, Deus pode me resistir? Pode. Deus pode, pastora, me barrar em alguma situação da minha vida? Pode. E eu achei isso tão maravilhoso. Deixa eu procurar aqui aonde que o Espírito Santo do Senhor me mostrou que quando Deus, ele faz essa obra, ele, de alguma maneira, ele segura eu e você para não passar certos momentos na vida. Não é porque Ele está simplesmente contrário. Ele está nos preparando. Porque Ele conhece qual é a nossa estrutura diante daquele lugar, diante daquele ambiente, diante daquela situação. Às vezes nós pensamos, irmãos, que quando nós estamos em dificuldade, nós pensamos assim, puxa vida, então essa porta está fechada, como é que eu vou passar? Será que Deus está comigo? Seja a porta fechada, seja a porta aberta, quando nós estamos em Deus, nós estamos bem. Diga amém, querido. Sabe por quê? A porta fechada não significa que o diabo está no controle de coisa nenhuma. Então nós deveríamos entender que aquilo que é de Deus, nós devemos continuar fazendo. Que aquilo que é do Senhor, o louvor, a honra, a obediência, a fé, nós deveríamos continuar entregando, mesmo que a porta não esteja ali me favorecendo como eu gostaria de ser favorecido. Nós gostaríamos de ser favorecidos de determinadas formas que às vezes o Senhor não se agradou daquela maneira. E aí a palavra de Deus diz que favor diante da porta fechada também pode ser livramento. Diga, favor diante de uma porta fechada pode significar livramento. Sabe, irmão, quando alguma coisa não abre, você quer, você bate, você luta e às vezes aquilo não acontece. Aí você diz, meu Deus. Algumas pessoas discernem, porque é isso que você vai ver aqui, o apóstolo Paulo, fazendo a vontade de Deus, andando na promessa de Deus, cumprindo o que Deus lhe deu, com fé, com alegria, com todo entusiasmo, fazendo do melhor, como o pastor ensinou na terça-feira. Você que não veio, irmão, perdeu. Que mensagem especial do Espírito Santo, falando da nossa maturidade, falando, né, da nossa capacidade de viver as coisas do Senhor. Então nós vamos perceber que o apóstolo Paulo também, a Bíblia diz que o evangelho estava avançando de tal maneira, as vidas estavam se convertendo, pensa. As vidas estavam enchendo de milagres, havia tanta obra acontecendo e de repente, o apóstolo Paulo tenta continuar aquela obra e de repente Deus parou ele. Parou, literalmente, Deus parou. Ele tentou várias vezes. Deus, o que está acontecendo? Sabe quando você está crescendo e de repente parece que alguém põe a mão no seu peito e diz, calma aí, filho.
Não sei se você já sentiu um puxão no seu braço aqui como criança. Às vezes você já teve que puxar o braço do seu filho, que ele estava muito afoito para entrar lá. Você já viu quando você vai num parque, quando você vai viajar, quando você vai, a pessoa vai correndo que quer entrar primeiro, quer o melhor lugar, quero chegar lá. Aí você segura a mão e diz, espera aí, tem senha. Quando tem senha é chato, né, irmão? Aí seu número não é logo o primeiro. Mas não importa qual é o seu número, você vai entrar naquilo que você comprou e adquiriu. Não importa se o seu número é o 50, é o 100. Debaixo da graça de Deus, você vai chegar lá, querido, tão maravilhado. Você vai viver tudo que é seu, não importa se você não é o primeiro a entrar naquela oportunidade. Não importa se você é o 10º, importa que aquilo é seu e Deus deu para você. Esta é a garantia da palavra de Deus na nossa vida, irmão. Só que enquanto eu estou esperando para entrar lá, o que eu estou fazendo? Eu estou acreditando que Deus me deu aquilo, ou eu já estou pensando em desistir, começar outra coisa e fazer outra coisa na minha vida? Tem muitas pessoas que não têm maturidade, como o pastor ministrou na terça-feira, falando da gente ser maduro. Tem coisa que às vezes não acontece mesmo que aquilo seja meu. A palavra de Deus diz que o herdeiro, enquanto ele é menor, ele não difere do escravo. Ele fica guardado sob tutores. Pode ser grande, mas se não tiver ainda a maturidade para assinar, não adianta. Pode querer fazer o que for, vai ter que esperar a hora de entrar naquela autoridade, vai ter que esperar aquele momento chegar. Tudo tem um momento, e isso fala de portas dadas por Deus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele veio na plenitude do tempo. Diga, na plenitude do tempo. O que significa isso? Significa uma hora exata. O João Batista estava lá pregando, a Ana estava lá depois, Simeão estava lá, tudo estava acontecendo de acordo com aquilo que Deus deu na sua palavra para acontecer. Então a palavra do Senhor diz que favor diante da porta fechada pode significar livramento, irmão. Bênção. Imagina se alguém corre atrás de você para querer te prejudicar, para fazer um mal muito grande na sua vida, e você corre para dentro da sua casa e você tranca a porta. O que você acha que é? A porta fechada é bênção ou não é? Você põe uma tranca bem grande lá. Nem sempre, querido, aquilo que nós olhamos como mal, de fato é o mal. O Senhor, Ele sabe como nos proteger. Às vezes nós não sabemos nos proteger. A palavra do Senhor diz que a porta fechada pode significar livramento. E muitas vezes Deus impedindo que negócios que não deveriam acontecer naquele tempo, com aquela pessoa, dentro daquele ambiente, desse certo. Quando o homem é de Deus, quando a pessoa é de Deus, o mal não prevalece. E se o mal tentar tirar vantagem, querida, eu vou profetizar na sua vida que nem o Eliseu disse para aquela sunamita. Ele disse assim, está vindo um tempo ruim para a terra. 7 anos vai ser uma coisa terrível. Mas o Senhor diz para você, vai te refugiar em qualquer lugar. Quando aquela mulher voltou, tudo que foi tirado dela, que ela nem fez, o Senhor devolveu. Todas as coisas, porque ela teve fé para obedecer a palavra do Senhor. Se você faz negócios debaixo da palavra, ainda que pareça que pessoas estão tirando vantagem, seja do seu nome, do seu negócio, seja tirando vantagem do que você não tem. Quantas pessoas tiram vantagem, querido, de aposentados? Tentam tirar vantagem de pessoas simples porque elas não conseguem fazer as coisas. Elas pensam que elas vão prosperar em alguma coisa. Aquilo é uma maldição na vida delas, querido. Tudo que você tira de alguém, você vai ter que devolver. E a Bíblia diz que quando o ladrão é pego, ele tem que devolver 4 vezes mais. Você, por viver a promessa de Deus, não vai ter prejuízo. Se confiar na palavra do Senhor, diga, eu não vou ter prejuízo diante de porta fechada. Diga, eu não vou passar vergonha por causa de porta fechada. Então, irmãos, não tenha medo. Porque às vezes a porta fechada é Deus dizendo para você, filho, eu quero te capacitar a você ser o agente dessa porta. Nós queremos muitas vezes, irmão, como Deus já fez aqui nesta obra. Eu me lembro quando nós não tínhamos condição não tinha nome para negociar aluguel. Não tínhamos nome. Não tínhamos nada.
E eu tive que ir na presença do Senhor e dizer: Deus, eu não tenho nome, não tenho sobrenome, ninguém conhece meu pai, não sabe nem que ele existe, minha mãe muito menos, mas a tua obra. E agora o fiador não aceita mais ser o fiador, e eu preciso, Deus, de fazer o contrato desta obra. Deus, querido, por fidelidade, deu a mim e ao meu esposo. Nós tivemos que correr às pressas, registrar o nosso terreno, que Deus havia dado a herança do meu esposo. Registramos nosso terreno rápido, pagando um dinheiro que a gente não tinha para poder ir lá e ser o próprio fiador da igreja. Porque nós nunca desejamos constranger ninguém a fazer alguma coisa em benefício da obra, mas nós sempre cremos que se Deus nos deu a graça de fazer alguma coisa, Ele nos manterá naquele propósito. Então, às vezes, o Senhor quer ver o quanto que você confia que aquela porta é sua. Diga: a porta que Deus colocou na minha vida, eu vou entrar por ela, e eu vou comer o melhor dela. Então, querida, às vezes você pensa, entra lá naquele lugar, ninguém te dá a bola. Tem gente que é assim, petulante. Petulante, que eu digo, é corajoso. Ele diz: ah, não posso entrar aqui não? Eu vou estudar então, e você vai ver como é que eu vou voltar aqui. Você está pensando o quê? Eu posso não ter nome agora, eu posso não ter diploma hoje, eu posso não ter roupa boa hoje, eu posso não ter carro, posso não ter nada, mas eu vou buscar aquilo que eu creio que é meu. E essas pessoas vão à luta, querido. Não significa que a porta estava fechada, significa que ela estava sendo preparada. Aparentemente, aos olhos de quem está vendo de um jeito natural, aquilo é uma vergonha, uma confusão. Mas aos olhos da fé é um enriquecimento. Pensa quanta pessoa se enriqueceu e como que ela é capaz agora de viver obras que, se talvez alguém desse para ela, ela nunca ia correr atrás de possuir. Quantas pessoas, querido, não possuem o melhor porque fica dependendo de outros, porque não acredita em si mesmo, não acredita que Deus colocou na mão dela aquela chave para ela ir lá e resolver o negócio, para ela ir lá e fazer acontecer. Não, eu vou conseguir, eu vou prosperar. Isso é importante nós discernirmos, irmão. A palavra de Deus, ela diz, porque Deus é bom, irmão, é que algumas coisas na nossa vida, alguns planos não dão certo, graças a Deus, né? Imagina se cada plano que nós fizemos na vida tivesse dado certo. Pensa agora onde é que você estava. Se aquele plano errado lá que você fez lá tivesse dado certo. Quantas pessoas foram livres? Quantos projetos não deram certo, mas elas deram certo. Deus honrou. Elas queriam tantas coisas, estava assim se descabelando, brigou, xingou, ficou de mal, porque queria de todo jeito viver daquela forma, mas não deu certo. Mas e hoje? Hoje elas sabem que aquilo foi o melhor, que não aconteceu daquela forma. Sabe por quê, irmão? Porque Deus é bom, Ele fecha e Ele abre a porta na hora certa. O bem, irmão, da porta fechada é o nosso Deus. Se você começar a entender, porque o apóstolo Paulo estava num avivamento, e de repente Deus detém ele no meio daquele propósito. Pastora, você está falando que porta fechada hoje, eu estou achando que isso é ruim. Pelo amor de Deus, pastora, fala que a porta fechada é bênção. Pensa na hora que você for dormir, quando você pensar em porta fechada. Você dorme bem se a sua porta estiver tudo escancarado lá. Se seu portão estiver aberto, suas janelas e portas estiver abertas, você vai ter coragem de descansar? Você vai ficar que nem um vampirão, olhando qualquer besouro, sombra que passar lá, você está lá vigiando. Então eu quero que quando você olhar para a porta fechada, pensa apenas em um tempo de algo que precisa ser resolvido ali dentro da sua casa, que não poderia ser resolvido com aquele ambiente daquele jeito, naquele estado. Então o Espírito do Senhor diz que é bênção que Deus dá para o homem. Lá em Deuteronômio, quando a Bíblia fala dos mandamentos do Senhor, a bênção estaria na entrada e na saída. Não era só para entrar, para sair também. Então quando você fecha a porta, você sabe que a bênção está ali, porque você sabe que Deus vai guardar, mesmo que eu não compreenda o que está acontecendo naquele momento. Então existem impedimentos que vêm de Deus, pastor? Existem impedimentos que é para que eu não venha entrar numa hora errada, num lugar incerto da minha vida que vai me trazer sofrimento. A palavra do Senhor diz que, para mim compreender qual que é a porta que é Deus que está impedindo, nós precisaremos ter direção e discernimento. Diga: direção e discernimento.
Direção, que eu vou chamar aqui, é que alguma coisa na nossa vida, mesmo estando errado, se eu tiver o discernimento dado por Deus, eu vou pedir para o Senhor, Senhor, me encaminha de novo. Você já teve que refazer algumas coisas que não deram certo? A maioria de nós. Então você tem que fazer de novo aquele percurso. Você já perdeu alguma coisa que você teve que fazer o caminho todinho para lembrar onde é que você esqueceu aquilo que era importante? Eu tenho que voltar lá tudo de novo. Algumas pessoas ensinam, quando você esquece alguma coisa, não sabe onde colocou, lembra por onde você passou. E você tem que voltar lá e fazer aquele caminho de volta. Às vezes, irmãos, a nossa fé, nós temos que fazer um caminho de volta e dizer, Senhor, como é que eu chego lá? Como é que eu vou corrigir agora esse negócio aqui? Isso aqui que não está dando certo. Como é que eu vou ter entendimento agora para viver essa realidade? Porque eu achava que era muito bom. O Espírito Santo, enquanto eu estava orando, antes de eu entrar aqui na palavra para a gente terminar do discernimento, porque quando você tem o discernimento que é de espírito, você vai entender que aquilo que parece contrário não é contrário, é apenas uma forma do Senhor nos trazer para mais perto dele. Não é nada de contrário à resistência na nossa vida. Mas enquanto eu estava orando, o Espírito do Senhor me lembrou do Davi. Quando Davi, ele desejou construir o templo para Deus, a Bíblia diz que o Natã nem esperou Deus confirmar se aquilo ali era o plano. O Natã disse assim, vai lá e faz tudo que está no teu coração, porque Deus vai ser contigo. Só que aí Deus, de noite, falou com o profeta e disse assim, diga para o Davi, ele não vai construir. Porque a mão dele derramou muito sangue, ele lutou muita guerra, mas eu vou fazer essa obra através do filho dele. Então a palavra de Deus, quando o Espírito do Senhor me mostrou isso, dessa forma, eu entendi que mesmo que o Davi tinha a bênção para fazer aquele projeto, porque Deus falou assim, Davi, isso que você deseja é muito maravilhoso, eu nunca pensei nisso. Olha, querido, você imagina? Deus não pensou no templo, quem pensou no templo foi o Davi, que tinha um coração que nem o dele. Olha que Deus cria eu e você, coloca as coisas mais lindas dentro de nós só para dizer, filho, eu não pensei nisso. Olha como você é inteligente. Olha que coração bom é o seu, filho. Só para falar bem de nós, irmão. Ele disse que ele não tinha pensado no templo. Ele disse, eu nunca pensei em eu nunca escolhi uma tribo, eu nunca escolhi um lugar, eu nunca escolhi coisa nenhuma, mas olha, o que você pensou é excelente. Então a Bíblia diz que Deus vai lá e por causa daquele desejo do Davi, Deus estabelece um tempo para que aquela obra aconteça. Mesmo que o Davi não estivesse fazendo, ele viveu toda a experiência daquilo que ele desejou. Então eu gostaria que você percebesse, irmão, que tem coisas na nossa vida que mesmo que eu não faça naquele momento, não é porque Deus não me deu para fazer, Ele está criando oportunidades maiores de outras pessoas serem envolvidas naquele projeto. Às vezes não vai ser só comigo. Tem coisas que eu gostaria de fazer. Para que isso aconteça, Deus precisa tocar e trazer outras pessoas. E até Ele tocar e trazer outras pessoas, parece que eu estou sendo resistida. Até Deus ir lá e mostrar para aquela pessoa, tirar o impedimento, resistir o mal, quebrar a cadeia, converter para aquilo que eu preciso fazer, parece que Deus está me resistindo. Até Deus preparar aquele que vai me auxiliar no que Deus queira fazer, parece que Deus não está me aprovando na obra. Quantos de nós não pensamos as coisas? Quantas moças não pensam que elas não são aprovadas para ser felizes, porque elas gostariam de casar logo, e de repente o cara está demorando, não quer, nem fala de casamento, mas diz que gosta, e não sei mais o quê, e ela diz, meu Deus, já passou tantos anos, e ele não fala nada. Você tem que ser assim corajosa, que nem eu já cheguei para o pastor, já eu já passei a real para ele. Eu disse, querido, Deus nos chamou, né? Eu não posso namorar, porque eu achava desagradável ficar namorando sendo líder na igreja. Eu disse, mas se você quiser, nós vamos casar. E aí nós temos que pedir a bênção para o bispo. Porque o homem, às vezes, irmãos, ele também fica inseguro. Não sabe se realmente a mulher está afim. A mulher fica lá fácil. Fácil que eu digo não é de se dar para o cara, viu? Se você for fácil para se dar para ele, você está no erro.
do pecado. Mas eu estou falando de aceitar o relacionamento e não coloca na mesa as suas garantias, você é que está se deixando levar pelo caminho errado. Você que está colocando essa porta de tropeço na sua vida, deixando ele pensar que qualquer tempo, qualquer hora vai dar certo. Você tem que colocar suas garantias. Você quer, olha a minha idade, olha o meu tempo, olha isso, vamos alinhar logo. Isso é sabedoria. Então, querido, voltando aqui para a palavra do Senhor, enquanto Deus está preparando aquilo que é meu, não significa que eu estou perdendo. Significa que eu estou desenvolvendo responsabilidade para viver melhor aquilo que Deus colocou na minha vida para experimentar. Nós não podemos apressar certas coisas, irmão, não adianta. O tempo de cozinhar o arroz, você vai ter que esperar, ou então você come cru, queima a boca e ainda fica com uma barriga inchada. Não adianta, tem que ter um tempo para todas as coisas. Mesmo que a gente queira certas coisas fazer dentro do nosso tempo e acharmos que daquele jeito era o melhor. Quantas vezes nosso jeito não é o melhor? Se eu fosse perguntar, dentro da sua profissão, quantas vezes você descobriu que o que você queria fazer dentro daquele tempo nunca deu certo, porque não ia dar certo? Quantas vezes as pessoas, eu me lembro quando nós fomos colocar esse piso aqui usinado, nós tivemos que orar, mas orar, irmão, para Jesus segurar a chuva, porque não podia chover. O pastor ficou aqui até não sei que hora da noite. Porque tem coisa que não dá para fazer com chuva. Tem coisa que não dá para fazer dependendo do ambiente. Tem coisa que não sai. E aí, Deus está contrário a mim porque o tempo não é favorável, tem tempo que não dá praia. Já imaginou você no friozão indo lá para a praia? Aí você quer curtir a praia, aí você quer sol, e aí você quer não sei o quê, mas não é o tempo de praia. Será que dá para entender que agora não é a oportunidade melhor? Eu quero isso, mas não é a minha vez. Vamos esperar. Daqui a pouco vai fazer um tempo bom. Agora, se você quer só descansar, irmão, é diferente. Seja com o tempo do frio, seja o tempo do calor, você vai somente descansar. Agora, você quer pegar uma praia, quer fazer uma trilha, quer fazer um tanto de coisa dentro do tempo errado, você está mesmo procurando tristeza, você vai ficar frustrado. Então tem coisas na nossa vida que não tem como nós fazermos como nós queremos, é para isso que precisamos de discernimento. O apóstolo Paulo, olha o que ele percebeu. Depois que ele tentou de um jeito, não foi. Tentou de outro, não foi. Tentou outra vez, não foi. Ele disse, é Deus. Olha que lindo, irmão. Imagina se a igreja entender um negócio desse. Pastora, como é que a gente faz quando as coisas não dão certo? Eu vou dar o exemplo do Márcio aqui. Pode, Márcio? Deus disse para mim, você se lembra de 15 de novembro? Já vai fazer um ano, hein? Ano passado. 15 de novembro. Deus disse assim, a partir de hoje você não vai ter falta de nada. E Deus tinha me dado já uma visão de que o inimigo não foi achado na minha vida, só Jesus foi achado na minha vida. Aí nós estamos aqui com uma obra que eu tenho reivindicado. Eu quero no mínimo 3 equipes para a gente revezar os cultos e fazer o que for necessário para trabalharmos bem as obras. Estou chamando na vida da Mirim trabalhadores, estou chamando na vida dos servos valentes, valorosos, chamando no trabalho de evangelismo homens para operar milagres, estou chamando na igreja todas as áreas, tudo que Deus disse que não vai faltar. Só que aí tem um irmão na igreja que é a resposta do que eu preciso, mas ele está lá sentado. Sabe o que Deus disse para mim? O Espírito Santo já tinha falado para mim a segunda vez. Aí eu disse assim, é o seguinte, Márcio, Deus falou para mim te perguntar se você quer ser contado com aqueles que Ele me deu, porque a oportunidade está sendo dada para você, porque Ele toca violão. Eu disse, se você quiser, a oportunidade é sua. Só que é o seguinte, se você não quiser, Deus já me autorizou a chamar outro. Olha que Deus lindo, né, irmão? Fala para mim se Deus não é perfeito. Eu fico feliz, irmão, porque eu não tenho como, eu não tenho que forçar nada, eu só tenho que crer. Só que, por exemplo, já está aqui o trabalho, já está aqui o homem. Dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado, com quem Deus vai fazer a obra aqui, dá uma olhada. Está aqui.
Pois é, pastora, mas ele não está assim muito interessado. Pois é, irmão, só que Deus falou o seguinte para mim: eu te dei. Diga para eles que eu te dei. Se eles não quiserem ser contados, você avisa eles para eles não ficar beiçudo, porque você vai reivindicar o que é meu, e eu tenho uma aliança de cumprir a minha palavra, e eu vou enviar o que você está precisando. Então, antes de eu enviar, você pergunte se ele aceita a vaga. Ah, Deus lindo, irmão. Eu estou dizendo que é assim que Deus faz. Às vezes as coisas não acontecem porque nós não deixamos Deus ser Deus. Aí ele aceitou. Por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra do Senhor diz que nós temos que ter discernimento. Quando Deus quer trabalhar, Ele trabalha. Se você não quiser cooperar com Ele, Ele chama outro trabalhador. Alguma empresa já parou porque não tinha trabalho? Talvez, mas ela não fica sem trabalho durante muito tempo. Ela vai ficar procurando até preencher a vaga. Já viu Deus preocupado e perturbado porque a igreja não quer servir Ele? Deus não fica perturbado. Porque os homens não querem entrar na porta da salvação, não. Ele vai enviar a salvação dele para quem estiver necessitado e desejando ser salvo, irmão. Nosso Deus é fiel, diga amém. Aí a Bíblia fala, o conjunto louvor esteja no altar. A Bíblia fala assim que o valor daquilo que nós vamos viver está naquele princípio que nós praticamos de discernir. Para discernir o valor daquilo que nós vivemos está no princípio daquilo que nós praticamos. E para discernir o valor, nós precisamos de comunhão e intimidade com Deus cada vez maior. A palavra do Senhor diz que discernimento, ele é espiritual, é uma obra do Espírito Santo dentro de mim, para me fazer perceber. O apóstolo Paulo, então, quando ele percebeu que não dava para fazer isso, não dava para fazer aquilo, o que ele fez? Foi buscar e disse: Deus, o que então é para fazer? Eu sou teu servo, eu estou disponível, eu estou buscando e lutando. Encontrei o Val hoje lá no mercado, na fila, né, Val? Nós batemos um papinho rapidinho lá, e ele disse: meu Deus, as pessoas não gostam de fazer serviço pouco. Elas começam a fazer serviço e elas param. Eu disse: então, Val, você está entendendo eu, né? Você entende agora um pouquinho o que eu passo na igreja, né? Quando o serviço é pequeno, as pessoas não vão ganhar muito, elas dão uma enrolada, quer me enrolar. A pessoa vai quando quer. A pastora chama para orar. Oh Deus, tem misericórdia, abre os olhos desse povo, chama para fazer isso. Não estou afim, não vou ganhar muito, vou cansar, está calor, quero jantar, quero descansar, quero ir comer um lanche. Sabe lá Deus, tem outras coisas para fazer, pois é. Aí eu disse: pois é, né, Val? Mas o Senhor é fiel, Deus vai cuidar de tudo. Aí eu aproveitei e já lembrei ele: leva a chave hoje, porque o Espírito Santo de Deus falou para mim que é para vocês apresentar a chave da casa de vocês. Porque aquilo que está dentro da tua casa, que não está alinhado com o que Deus disse que você tem direito de viver, o que está acontecendo no teu trabalho, no sentido da tua empresa, que não está acontecendo, Deus vai alinhar se você crer. Amém, irmão? Se você quiser, Deus vai alinhar, ajustar a direção. Deus vai colocar as coisas do jeito certo, no lugar certo, porque esta é a promessa. Enquanto Paulo não via o que fazer, Deus deu uma visão para ele. E nessa visão o Senhor então mostra: Paulo, o que é para fazer é isso. Deus, irmão, diante do que nós não conseguimos fazer, Ele tem sempre um jeito de fazer nós crescermos cada vez mais. Paulo não entrou lá, mas ele foi para Macedônia. Deus mostrou qual era a necessidade daquele momento. Então eu quero que você não se aborreça com algumas coisas, mas eu quero que você descanse, porque nós não vamos resistir a Deus, amém, irmãos? Ficar insistindo com coisa que não é bom, não é para aquele momento, não é para aquela hora. O Davi entendeu que a porta, ela também significa um propósito. A porta dada por Deus é um propósito, e o impedimento de Deus é um alinhamento do propósito de eu entender como é que eu vou fazer isso agora. Deus é tão glorioso, olha só, daquela porta que estava fechada, se coloque de pé comigo em nome de Jesus.
daquela porta que estava fechada, o Senhor mostrou a Macedônia para ele. Disse: o lugar não é mais aqui, o lugar é ali. Quando Paulo chega lá, ele encontra um lugar de oração, e naquele lugar de oração tem uma mulher chamada Lídia, que vendia púrpura, uma vendedora. Deus toma o coração daquela mulher e estabelece na vida daquela mulher um lugar evangelístico, uma casa para Deus operar a sua vontade. E então o apóstolo Paulo fica naquela cidade, daquele lugar. Veja Atos 16, eu vou ler para você apenas o versículo de número 25 e o 26. O Paulo encontra uma moça que estava presa a demônios, e ele repreende aquele espírito de adivinhação. Versículo 25 diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se as portas, todas as portas, e soltaram as cadeias de todos. Então a palavra de Deus diz que mesmo com tudo aquilo que era contrário a Paulo, ele fazendo o que era certo, ele continuou ministrando a Deus. E enquanto ele ministrava a Deus, a Bíblia diz que Deus sacudiu aquele lugar. E quando Deus intervém naquele lugar, Ele abre as portas que devem ser abertas, e Ele exalta a obra que Ele está fazendo, que é de libertar, irmão, tudo aquilo que está cativo na nossa vida e de nos honrar. Deus é o mesmo, Ele continua trabalhando para libertar as nossas vidas. Então eu quero que você, enquanto nós vamos adorar, talvez muitas pessoas não estão felizes dentro da sua casa hoje. Talvez o que está acontecendo lá dentro da empresa não seja o melhor momento, não esteja havendo lucros, não esteja acontecendo as coisas que deveriam acontecer. Mas eu quero que você pegue a chave na sua mão e você peça a Deus que traga o alinhamento do que está acontecendo dentro da sua casa. Deus, eu não sinto paz com o que está acontecendo com meu filho, com o que está acontecendo com a minha esposa, com o que está acontecendo com meu marido, com o que está acontecendo com meu irmão. Eu não sei quantas pessoas tem dentro da sua casa, com as contas que estão lá dentro. Nós não estamos nos dando bem, a minha casa não está legal, nós não estamos felizes, as coisas estão dando errado, tem doença, tem prejuízo, tem grito, tem palavrão, tem opressão, tem hostilidade. Mas eu quero que você diga para o Senhor: Deus, eu quero a tua intervenção para alinhar a minha casa de volta, para alinhar aquela empresa, para alinhar aquele negócio, para trazer as bênçãos do Senhor e a honra da tua presença, no nome de Jesus, amém? Vamos adorar, aleluia. Vamos dizer a Ele que não há nome maior do que o dele. Nós vamos colocar o nome do Senhor sobre essa chave, aleluia. Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Nós vamos cantar lá dentro, mesmo triste, mesmo chorando. Deus vai sacudir a tua casa, e o que tiver de demônio e mal Ele vai tirar. O que tiver de desprezo e luta e confusão Ele vai arrancar. Ele é Deus, aleluia. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos cantam santo, toda a criação santo, exaltado és, santo, santo para sempre. Quem foi
Pelo Espírito Santo, eu quero que você tome uma atitude agora diante das tuas portas do que tem acontecido. Se tem tristeza dentro da tua casa entrado, depressão, angústia, ira, revolta, dor, necessidade, vergonha, culpa, doença, eu quero que você peça agora a Deus que extraia todo o mal, toda a confusão agora. Eu quero que você concorde comigo e dizer: a minha casa é a habitação de Deus. Na minha casa o mal não vai viver lá dentro. Eu estou crendo, Pai. Na porta dessa casa nós estamos entregando tudo o que tem acontecido lá dentro. Tu és Deus para reparar e advogar. Tu és Deus para tirar o mal, para quebrar toda a fortaleza que tem resistido lá dentro desta casa, causando dores à família, separando, Senhor, frustrando, Senhor, colocando depressão, doença, tirando, Deus, a alegria, a paz dos pais, colocando inimizade entre irmãos. Nós colocamos agora diante do Senhor esta causa. Tem pessoas que não têm prazer de viver dentro de casa, não tem mais paz, não tem mais alegria, não tem coragem, está cheio de fadiga e canseira. Eu digo agora pelo poder da tua palavra, todo mal agora, Deus, através dessas chaves, nós dizemos: sai agora desta casa. Vai saindo agora bebedeira, vício, vai saindo demônios, acusação, vai saindo agora traição, vai saindo sujeira, miséria, vai saindo doença desta casa. Nós estamos apresentando a Deus, e o Senhor dá ordem aos seus anjos para limpar cada cômodo desta casa, para limpar o quarto daquele casal, para limpar o quarto daquele filho, para tirar aquela obra velha de vergonha daquele pai, daquela mãe. Aonde há um canto nesta casa, aonde o mal tem sido feito, nós dizemos agora: seja cancelado, Deus, seja tirado agora dores, seja tirado agora pactos, oferendas, miséria, sujeira. Sai agora em nome de Jesus. Tudo que se alojou nesta casa que não é de Deus, sai agora de cada canto e recanto. Eu digo: Deus, tu és o Senhor. Passa com a tua espada nesta casa, passa com o teu poder, coloca alegria agora, Senhor. Oh, unidade, Deus, salvação. O que não tinha dentro desta casa, põe tua salvação. Coloca a tua salvação agora sobre esta casa. Cada um deles sejam trazidos à tua salvação. Vivam pela salvação que o Senhor dá. Coloca a tua paz agora nesta casa. Eu quero te pedir, coloca agora vontade de crescer. Espíritos saiam. Você que rouba o crescimento desses filhos, sai agora. Você que tira a vontade desse marido, você que coloca confusão e briga, sai agora. Esta casa vai reinar paz. Esta casa vai ter prosperidade, unidade. Esta casa vai ser unida. Esta empresa vai prosperar 100 por 1. Segundo a palavra do Senhor, o mal não vai se alojar nesta empresa, dívida não vai ficar nesta empresa, vergonha não vai entrar nesta empresa, nesta sala não vai haver, Senhor, ladrões, roubo, confusão. Nós santificamos ao Senhor esta obra. Nós ungimos, Pai, as portas da tua casa, as portas do teu povo. Haja alegria, Deus, nesse negócio. Seja um negócio de alegria, de honra, para fazer missões, para ajudar a pessoa, para mudar a vida. Ó Deus, haja agora restauração. O que nunca entrou nesta casa vai entrar pelo teu poder da parte do Senhor. O milagre que ainda não entrou nesta casa, eu estou chamando agora. Venha no nome de Jesus sobre a tua vida. As promessas do Senhor, encha agora teu lar, encha a tua empresa, traga agora restauração, recompensa. Se houve prejuízo dentro desta casa, se houve morte, se houve briga, pontapé, se houve vexame, eu estou dizendo agora, pelo sangue de Jesus, seja apagada a memória deste mal, seja tirada a legalidade dessas trevas. Se houve agora, Deus, brutalidade, se houve feridas, ofensa, troca agora, Deus, em nome de Jesus. Tira essa desonra, tira agora esse espírito contrário. Eu estou liberando, Deus, esta casa para viver em harmonia e em paz, em prosperidade, em crescimento. Ah, Senhor, essa língua que sempre fala o que é mal,
Eu digo, nesta casa não entra mais essa língua de trapo, essa língua que pragueja, amaldiçoa, reclama. Não entra nesta casa esse mau humor. Não vai entrar nesta casa essa crítica, esse espírito acusador. Nós te damos, Senhor, liberdade do Senhor colocar teus anjos lá e pelo teu sangue justificar. E traz o temor sobre nós. Diga: eu recebo sobre a minha casa, sobre o meu trabalho, sobre o meu negócio, as bênçãos de Deus, e eu vou crescer, prosperar e viver toda a vontade do Senhor, em paz, em alegria, em saúde, em vitória, no nome de Jesus. E você aplaude o Senhor, dá louvores a Deus, no nome de Jesus. Santo Deus.